Queridos, é tão bom estarmos aqui. Na verdade, eu peguei emprestada essa expressão de Pedro, né? Quando ele estava com Jesus, mais os outros discípulos. E ele viu Jesus se transfigurando, se revelando na sua glória. E foi tão intensa e tão poderosa aquela visão que ele disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente de fato abre o coração para a presença de Jesus, cada momento que a gente tem com Ele é mais ou menos assim, a gente não quer sair daquilo, né? Então os irmãos vão compreender por que às vezes a gente fica numa música um tempão, né? É porque muitas vezes essas canções, elas liberam algo da presença de Deus no nosso coração e na nossa igreja. E é como Pedro, a gente quer fazer uma cabaninha e falar assim: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, né? O negócio está bom demais. Mas a gente entende que a gente precisa mover, a gente precisa continuar, porque também Deus se revela de outras formas. Não é só apenas na transfiguração e naquele monte que Jesus se revelou aos discípulos. Ele se revelou em cada ensino, em cada instrução. Ele se revelou em cada manifestação de bondade, de amor, na maneira de viver. Assim Jesus também se revelou. Então nós precisamos entender isso. Deus se revela. Nós é que precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos, porque Deus, Ele quer sinceramente, poderosamente se revelar a mim e a você. E o pastor Luciano Subirelli fala uma coisa interessante, diz assim: de repente, lá sobre Pentecostes, né? De repente. Então assim, basta você estar um pouquinho, né, vulnerável à presença de Deus, que de repente Deus está pronto, né, para abençoar a sua vida, para tocar no seu coração, para entrar, né, e para fazer algo transformador em você, de repente. Mas hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para ministrar para todos, para cada um de nós, a respeito da família, porque especificamente nesse mês de setembro até novembro, nós estamos com nossos cursos que visam, em última análise, a família. Primeiramente, eles são cursos para o homem e para a mulher, na sua integralidade. O homem enquanto homem, né? Então, nos vários aspectos da masculinidade ou da hombridade, né? Esses cursos abordam essas verdades sobre o que é ser homem. Da mesma forma, a mulher única, sobre esse universo da mulher, né? Vocês viram que eu mudei, né? Tipo assim, para o homem é a hombridade, né? Para a mulher é o universo da mulher. Porque é tão mais rico, né? Tão cheio de detalhe, porque só o universo para poder explicar de fato a grandeza do ser que é a mulher, né? E graças a Deus, porque as nossas queridas irmãs estão sendo abençoadas por esse curso também. Aquelas que não estão ainda poderão fazer no próximo semestre. É um grupo pequeno. Infelizmente não dá para ser para muitas pessoas, justamente por causa da exclusividade desse assunto e da importância que está em cada uma se descobrir, e em cada homem também, se descobrir em meio a essa revelação e poder fazer uma jornada, né, de onde ele está para um lugar onde ele precisa ir, né? E então é muito importante nós entendermos isso. Nós estamos preparando também para os pais, né? O curso dos pais ainda não começou, então se você quiser ainda participar, ainda tem vaga, você pode falar com o Roberto. Levanta a mão aí, Roberto. Você pode falar com o Roberto. Ele e a sua esposa, Vanessa, vão estar ministrando esse curso para nós. Vai ser nos sábados antes do culto. Então, se você tem interesse, é um curso mais curto, né? Vai ser de 1 hora de duração e somente 10 semanas, né? Não é isso? 10 lições. Como criar seu filho. Esse curso, queridos, ele é extremamente importante, principalmente para você que tem o seu filho a partir dos 2, né, Roberto? A partir dos 3 anos até os 10, é isso? Entre 3 e 10 anos, né? Principalmente nessa faixa etária, esse curso é designado para esses pais. Nós teremos outros, calma, mas eu tenho um bebezinho, calma, a gente tem para tudo, né? Vai acontecer à medida que Deus vai nos dando graça, essas coisas vão acontecendo, né? E se não acontecer até o seu filho crescer mais um pouquinho, ele entra nesse curso de novo, né? Mas vai acontecer, em nome de Jesus. Então, queridos, Deus colocou no meu coração para falarmos sobre a família que agrada a Deus.
A família que nasceu no coração de Deus. Desde o princípio, lá em Gênesis você vai encontrar essa afirmação: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. Ali nós temos a constituição do casamento. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E aí nós encontramos desde já esse princípio poderoso para a família. Deus pensou, quando Ele pensou no homem e na mulher, Ele pensou em uma vida de fato de harmonia, uma vida juntos. E eu entendo que entre o que Deus falou e a realidade disso acontecer no dia a dia, como diz o pessoal aqui, tem muito fight. Não é? Porque de fato somos tão diferentes. E outra, depois que Deus falou isso, ainda aconteceu a questão da queda do homem, veio o pecado e bagunçou tudo. Porque tanto o homem quanto a mulher foram afetados pela condição do pecado, deteriorando a sua capacidade de fazer o bem, de viver o bem. Então nós encontramos uma degradação moral tão grande na humanidade, que foi preciso lá em Noé, Deus destruir aquela humanidade e a partir de Noé recomeçar. Tamanha foi a destruição. E a partir daí então nós vemos esse recomeço que também não era uma solução definitiva. E nós vemos então mais uma vez a sociedade, né, turbulentamente caindo na questão do pecado. E isso afetando terrivelmente as famílias. Mas eu acredito que talvez não exista nenhum tempo na história em que as famílias foram tão atacadas e tão destruídas quanto estão sendo nos nossos dias. Existe sim uma conspiração satânica contra a família. E a razão disso, queridos, é porque a saúde mental, a saúde da identidade pessoal, os valores para a vida, todas estas coisas são e devem ser sustentados, ensinados e reproduzidos na família. A família é esse núcleo onde essa verdade, a verdade de Deus, a revelação de Deus e os valores de Deus para a vida precisam ser propagados, valorizados, protegidos e guardados. A família, ela é o núcleo de um país, de uma cultura, de uma nação. Se a família for destruída, aquela nação também será destruída. Tenha certeza disso. Da mesma forma, nas nossas igrejas, se a família é destruída, as nossas igrejas se tornam fracas. Deus planejou a família. Deus planejou a família. E de forma muito simples, Deus estabeleceu princípios para nós vivermos. Essa mensagem ela não tem o propósito de trazer nenhuma revelação nova. Se você está esperando alguma coisa nova, o que o pastor vai falar de novo? Pode esquecer que não tem nada de novo. Não é nenhuma revelação nova, nenhuma coisa nova. É algo que já está escrito, já está na palavra de Deus, mas que nós tendemos a esquecer. Talvez, para alguns de vocês que não ouviram, que não conhecem esse conteúdo, pode ser novo. Mas não é nada novo em termos de a sociedade nunca conheceu. Então, não sou portador, não é, de nenhuma revelação diferente ou nova. Simplesmente, eu desejo proclamar aqui, com graça, a verdade de Deus para o seu coração e para a sua vida. A família que agrada a Deus, antes de tudo, é uma família onde o marido ama a esposa. É um lugar onde o marido ama a esposa. Amor não é um sentimento. Então não é esse amor que eu estou dizendo, não é aquele marido, né, que sempre, 100%, tem um sentimento de amor para com a esposa. Mas, muito mais do que isso, ele tem uma decisão de amar.
ele entende que é, antes de tudo, um mandamento de Deus. Um mandamento de Deus, amar a esposa. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, o apóstolo Paulo falando sobre isso, diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, na palavra, nós não apenas encontramos o mandamento de amar, mas de como amar. Porque até mesmo isso pode ser deturpado, não é verdade? Hoje em dia, amor pode ser igual até sexo. As pessoas não dizem isso? Fiz amor, mas na verdade não fez amor coisa nenhuma, fez sexo. São duas coisas diferentes. Então, a palavra amor, ela tem sido cada vez mais degradada. O significado dela tem sido, deixa eu usar uma palavra difícil aqui, vilipendiada. Que nada mais é do que sendo destruído, arrebentado, solapado. Porque dão significados para o amor que na verdade não pertence a ele. O amor, ele é um mandamento de Deus. E é tão interessante isso. O pastor Gary Chapman, ele escreveu um livro, uma série de livros muito bons, chamados As 5 Linguagens do Amor. E ele conta uma experiência que eu achei muito interessante, ele dizendo o seguinte, que certa vez uma mulher chegou para ele, para receber aconselhamento, e deu a lista negra do marido, né? Aquela lista arrumada, né? É tão fácil, gente, fazer essa listinha. Eu tenho certeza que para minha esposa é fácil demais. Né? Ó. E botou no caderninho lá e desagou em cima dele. Vrá! E por que isso, e por que aquilo, e por que aquilo outro, e foi dando os detalhes, né? Aí depois que ela falou bastante, ele virou para ela e disse assim: irmã, então você precisa considerar o seu marido como seu inimigo. Ela assustou, falou: mas que isso, pastor? Tudo bem, eu falei esse monte de coisa dele, mas tratar o meu marido como inimigo, aí também já é demais. Ele abriu a escritura com ela, naquele texto em que Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Ou seja, se eu tenho um mandamento de Deus para amar o meu inimigo, muito mais aquela pessoa com quem eu fiz votos de amor eterno. Você não acha? Eu acho, Carol. Muito mais. Porque o amor é um mandamento. É algo que nós recebemos de Deus como ordenança, não só para com a esposa, mas para com todas as pessoas, até mesmo para com os nossos inimigos. Se somos chamados ou ordenados a amar os nossos inimigos, muito mais aqueles que estão à nossa volta, a quem dizemos amar, a quem deveríamos amar. Mas aí, querido, é uma questão de decisão, porque eu posso dizer que amo, mas de fato não amar. E aí nós encontramos um problema sério, porque Paulo, ele não apenas fala que nós devemos amar, mas como nós devemos amar. E ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que significa isso na prática? Como que o marido entrega a vida pela esposa? Vamos colocar uma situação aqui fantasiosa, mas que é lógico, são coisas que podem acontecer. Imagine que você está andando num determinado lugar, você é abordado por bandidos armados, e um desses bandidos, ele vai contra a sua esposa. Já estou vendo o cérebro fritando aqui dos homens, né? Tipo assim, já travando os dentes, né?
né? Para defender a sua esposa, você leva bala. Por quê? Porque se você ama, você entrega a sua vida pela sua esposa. Ou seja, qualquer coisa que vier a atingir você, né, você vira um leão. Você pode até morrer tentando. Mas porque você entende que ela merece a sua vida. Você a ama a esse ponto, ao ponto de dar a sua própria vida. Ok? Essa é uma situação, correto? Tá. Mas essa mesma disposição em um momento de perigo, em um momento intenso, um momento assim, né, em que não tem muito tempo nem para pensar, para avaliar as coisas. Né? Agora imagina o seguinte: por que a gente, talvez, ao pensar em uma situação como essa, a gente já se coloca logo no ponto de dar a vida? Mas quando a esposa vem para dar a sua opinião acerca de alguma coisa, você já dá logo uma tesoura voadora nela, e já engrossa a voz, e raspa a garganta, e bate porta, e não aceita. Às vezes nem sequer conversar sobre o assunto. Dependendo do assunto, então, já cresce logo, falando, envermelha, sai de casa, vai dar uma volta para fingir que está pensando, né? Na verdade é para ver se a mulher esquece. Ai, ai. Isso também é dar a vida, é você engolir o seu orgulho, engolir a sua macheza e a sua opinião para, pelo menos, ouvir o que a esposa tem a dizer. E aí vem o grande desafio: e se ela estiver certa na opinião dela? Você sabe que existem homens que não aceitam, mesmo que ele saiba que a opinião da mulher está certa, ele não aceita, porque foi ela que falou. Podia ser até qualquer outra pessoa de fora, não precisava nem ser amigo, podia ser um conhecido que você viu há 10 anos atrás. Mas se falar para você aquilo, você aceita. Mas a esposa não. Por quê? O nosso problema, queridos, ele está em olhar muitas vezes para a esposa como adversária e não como ajudadora. É claro que às vezes também, né? Brincadeira. O tom que a mulher fala, o jeito, né? Dá para pensar que é adversário, né? Ajuda, né? Ajuda a nossa imaginação. Então, irmãs, maneira no tom, dá uma facilitada para a gente, ajuda. Ajuda você mesma, porque às vezes não é... O problema às vezes não é o que você vai dizer, é a maneira que você vai dizer, quando você vai dizer, não é? Então pensa um pouquinho sobre isso também. Mas independentemente disso, o homem precisa saber que entregar a vida pela esposa é também ouvir. E isso, queridos, é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Ué, pastor, você está falando sobre isso. Como assim? Queridos, porque eu sou homem. O homem tem essa coisa inerente, terrível, que é essa coisa de sobressair, de vencer, de ganhar a vida, de ser o macho, né? De ir lá e, né, matar um leão por dia, e não sei o quê, essa responsabilidade, trabalha duro, trabalha pesado, e De certa forma ele acha que ganhou o direito de mandar. Isso está inerente. Então quando a mulher vem para dar a opinião dela, a gente já assume que aquilo é encheção de saco. Que não é argumentação. Tudo bem que às vezes é, gente, mas...
não começa com uma encheção de saco. Começa com uma preocupação real. Porque a mulher vê coisas que nós não vemos e vê aspectos que nós não vemos. Ela quer simplesmente ajudar. Bom, irmã, estou te defendendo, hein? Por favor, realmente queira ajudar. Que o seu espírito seja esse, de fato de ajudar. Não é? Mas veja bem, aceitar a opinião da esposa é também entregar a vida por ela. Mas não apenas isso. Dar a vida pela esposa é também dar tempo. Muitas vezes é parar o que você está fazendo. Você tem que deixar, às vezes, a sua missão de salvar o mundo para salvar a donzela. Não é? Às vezes, é tão importante, queridos, isso edifica tanto quando você, de fato, para algo que você está fazendo. Só para ficar perto. Só para fazer o que a pessoa quer. O que você quer fazer hoje? Tem uma coisa, por exemplo, eu e minha esposa, nós somos muito diferentes. Muito diferentes. E a maneira com que nós nos reabastecemos, né, como pessoas, também é muito diferente. Minha esposa gosta de ficar no meio de gente, gosta de sair, ver coisas diferentes, lugares diferentes e tal. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto de ficar com as minhas coisas. Às vezes até sozinho, se possível. Mas muitas vezes, eu entendo que é uma necessidade dela. E apesar de eu querer ficar, eu digo para ela, o que você quer fazer hoje? Onde você quer ir? E vou. Sem cara amarrada, né? Porque tem essa história também, né? Meu bem, tudo bem, nós vamos, né? Aí passa o dia inteiro, né? Vamos tirar foto. Melhor essa cara. Aí não vale. Porque tem que querer, não é? Tem que querer. Tem que querer estar, tem que querer desfrutar daquilo com a pessoa. Deus fez uma obra tão profunda no meu coração, querido, que hoje eu gosto de ir no supermercado com a minha esposa. Você não sabe, mas no meio dos homens isso é um tabu, gente. Fazer compra. Com a mulher do lado. Mas se de fato houver vontade, se de fato houver entendimento. Estou dizendo que você tem que fazer isso, viu, marido? Nem esposa, cobre isso do seu marido não, porque é uma coisa minha e da minha esposa. Agora, se o seu marido for convencido, no sentido de fato desejar, porque para a mulher, existem certas coisas que para nós são tão pequenas e tão práticas, né? O homem vê a compra como uma necessidade. Eu vou lá, passo no caixa, pago, guarda tudo, pronto, acabou. É assim que a gente vê. Se a mulher fala, como é que foi as compras? Foi boa. Não é assim? A mulher não. Ela vai, ela pega o carrinho, se tiver um papelzinho dentro do carrinho, ela não quer aquele, ela quer o outro. Você tem que tirar aquele carrinho, aí você pega o outro. Se a rodinha estiver agarrando, você também não vale, você tem que botar do lado, você tem que pegar outro. Aí você pega o carrinho, você vai andando com o carrinho, devagarzinho e tal. Aí chega na primeira sessão que nem vai comprar nada, olha naquela sessão inteira, fala assim, nossa, como estão lindas as flores hoje. Olha, semana passada o preço dessa aqui, estava mais alto, agora está melhor, olha só. Não, mas eu não vou levar hoje também não. Aí vai mais para frente, aí fala da batata, fala do tomate, né? Não sei o quê. Então você precisa entender que aquilo para ela é importante. Existem mulheres que desestressam quando estão no supermercado fazendo compra. Eu sei que isso é difícil para você entender, homem. Mas é verdade. É verdade. Investir tempo, fazer coisas que
são importantes para a pessoa, dar a sua vida pela pessoa. É tão maravilhoso quando a gente entende isso, queridos, quando isso se torna para nós algo parte da relação, do entendimento de como as coisas devem ser. Porque aí não existe mais conflito dentro de você, se torna uma coisa natural, faz parte do seu estilo de vida. Seu estilo de vida, você passa a ver dessa forma. Sua esposa, seus filhos, sua família é o seu bem mais precioso. Então você defende com unhas e dentes. Então você coloca à frente de si mesmo, das suas próprias necessidades. Mas a família que agrada a Deus não é apenas a parte do marido. É também a parte da esposa. E Paulo fala lá em Efésios 5, 25, de 22 a 24, ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E olha, se tem uma verdade difícil da mulher engolir, é a tal da submissão. Principalmente nos dias de hoje. Mas grande parte dessa confusão está em não entender o que significa submissão. A resistência que existe por causa da questão da submissão tem algumas fontes. A primeira delas é da filosofia vigente. Existe uma corrente feminista muito forte nos dias de hoje, que fala da igualdade, né, que chama, né, as mulheres à questão de igualdade com o homem. E é verdade que como seres humanos, de fato, somos iguais. Temos coração, temos sentimento, somos inteligentes, somos capazes, né? Deus deu ao homem e à mulher esses mesmos presentes, esses mesmos dons, essas mesmas capacidades. Não existe diferença de fato, né, em um homem que lidera uma empresa ou uma mulher que lidera uma empresa. Se Deus deu a ela capacidade, ela tem para fazer e ela faz. Deus deu. Agora, nós não podemos negar, queridos, que existem também diferenças. Ou não existem? E não é apenas uma diferença que existe, por exemplo, de homem para homem. Não. É uma diferença de gênero. Homem e mulher. Existe uma diferença de visão, de maneira de entender. Mas não apenas isso. Existe uma diferença de papéis. Existe uma diferença dos papéis, principalmente na família. E aí que entra parte da conspiração do inferno contra a família. Porque se a mulher é igual ao homem em todos os aspectos, significa que em casa não existe também papel separado. É tudo igual. E aí nós vamos ferindo o princípio que não fui eu que estabeleci, mas Deus estabeleceu. Não foi uma sociedade machista que estabeleceu, mas foi Deus que estabeleceu a necessidade da mulher ser submissa ao homem. Mas essa resistência não é só por causa da filosofia vigente, não. Muitas mulheres, mesmo que sejam criadas às vezes no lar cristão, que já ouviram essa palavra e já leram essa palavra centenas de vezes, resistem, na hora da submissão elas resistem. Por quê? Por causa de um modelo negativo familiar que está relacionado com a própria vida. Em algum momento, o exercício da autoridade, talvez, de um homem para com essa mulher, ou a visão dela do exercício da autoridade do homem, foi prejudicado por um modelo errado. Por um modelo errado. A maioria das mulheres que nasceram em lares, ou cresceram em lares em que o marido é abusivo, que abusa da esposa verbalmente, que abusa moralmente, que abusa fisicamente, que abusa financeiramente, que é machista, que é autoritário, que tenta controlar, que tenta dominar, que rebaixa, vai crescer sim com uma tendência forte de não aceitar nenhum homem como autoridade sobre si. Eu também, se fosse criado numa situação dessa, teria a mesma atitude. Porém, nós precisamos entender que é o modelo de Deus para a família. Não é o meu modelo, é o modelo de Deus para a família. Deus estabeleceu dessa forma
porque Ele nos criou e Ele sabe exatamente como nós funcionamos melhor. Se você quiser brigar com alguém, não briga comigo não. Briga com Deus. Se é que você pode brigar com Ele, mas já vou te avisando. A parada é dura. Você pode gastar sua vida inteira brigando com Deus e por causa disso deixando de experimentar tudo de bom que Ele preparou para você. Mas é uma decisão sua. Deus não vai forçar isso goela abaixo. Mas você não vai experimentar tudo que Ele preparou para a família se você não entender o seu papel. Assim como o homem também. Se ele não entender o papel dele, ele não vai viver. E aí, a questão da submissão, ela também, muitas mulheres têm aversão à questão da submissão por causa do temperamento também. A mulher que tem um temperamento mais, saído, que faz, que acontece, que decide. E às vezes não é nem uma questão de temperamento. A vida ensinou ela assim. Teve que ralar cedo, arregaçar as mangas, trabalhar para sobreviver, fazer o próprio, entre aspas, o próprio destino. Então ela cresceu e ela amadureceu com essa capacidade de tomar decisões, de olhar para a situação, de não ter medo, de encarar de frente e falar assim, eu sou guerreiro. Pode vir que eu estou ponto de bala. Não agarra comigo não. E aí quando ela casa, meu Deus do céu, se o cara for paciente, ele não vai ter ar de paciente, vai ter ar de quê? De mole. Essa questão de temperamento também é muito sério, queridos. Esse temperamento, então, misturado com a questão da formação, pode criar um conflito terrível na família. E a mulher precisa entender isso. Ela precisa saber de onde ela veio. Ela precisa saber aonde ela está. Ela precisa olhar para si mesma com um choque de realidade. Existe louvor em ser guerreiro. Mas existe mais louvor em ser submisso à palavra de Deus. E a submissão, ela não vai anular quem você é. Ela não vai anular o seu temperamento. Mas vai guiar você, vai ajudar você a lidar com suas frustrações. Na verdade, o maior problema que a mulher enfrenta quando se diz respeito à questão da submissão é a falta de uma profunda intimidade com Deus. É a falta da intimidade com Deus que impede a mulher, de fato, de aceitar ser submissa. Por quê? Em um outro texto, Paulo fala que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Agora, se ela não é submissa a Deus, à verdade de Deus, à palavra de Deus, jamais que ela vai ser submissa ao marido. Eu não tenho tempo, querido, para discorrer e para falar sobre os vários aspectos da submissão, que envolve a submissão. Os questionamentos que as mulheres têm, Como, por exemplo, mas quer dizer então que se o meu marido tomar uma decisão errada, eu tenho que me submeter a ele, mesmo sabendo que está errado? Eu já ouvi essa pergunta tantas vezes. Submissão, queridos, não é brincadeira. É coisa séria. Deixa eu só falar qual é a resposta que eu dou, porque senão tem gente que vai ficar assim, vai me procurar depois, e vai fazer uma fila aqui. A questão é a seguinte. Quando você conversa com seu marido para tomar uma decisão e ele diz assim, olha, nós precisamos fazer isto. E aí você fala assim, olha, eu respeito o seu modo de ver, eu vejo de forma diferente. Eu vejo isso e isso. Eu creio que essa não é uma boa decisão por causa disso. E aí ele vai dizer assim, não, mas eu discordo de você. Eu ainda acho que a minha
decisão, ela está baseada nesse pensamento, dessa forma. Então, aí é que entra a questão da submissão. Você não vai arrepiar, você não vai subir nas tamancas, você vai dizer assim, então tá, eu já te disse que eu não concordo com essa sua opinião por causa disso. Mas, se você fizer, nós estamos juntos. Mas saiba que eu não acredito que essa é a decisão certa. Recolheu, agora deixa Deus tratar. E o tempo dizer as coisas. E nós temos um modelo bíblico disso. Sara, esposa de Abraão, quando recebeu a promessa do filho, Abraão tinha 75 anos. Ele já estava com cerca de 90, quando Sara cansou daquela história e falou assim, ô Abraão, o negócio é o seguinte, você vai ter filho, é da minha serva Agar. Porque comigo que não vai ser. Eu já estou velha, não estou vendo a coisa acontecer, então você vai tomar a serva e vai ter um filho com ela. Pergunta se Abraão orou para discernir esse negócio, para saber se estava certo ou não. Pergunta se ele deu alguma opinião, fala assim, não, você está errado, é você que vai ser a mãe do meu filho. Que nada, meu filho. Resultado, teve o filho Ismael com Agar, que era a serva de Sara. Ok? Algum tempo depois, Deus vem de novo, fala com Abraão, e um ano depois dessa conversa, Sara de fato fica grávida e tem o filho Isaque. Aí, determinado dia, o Isaque está lá brincando com o Ismael, que era o irmão mais velho, e o negócio não ficou bom. Isaque começou a perturbar Ismael começou a perturbar o Isaque, porque ele era mais velho. Sara ficou zangada com aquele negócio. Chega para Abraão e fala assim, Abraão, esse menino aí da Agar não vai herdar com meu filho não. Manda ele embora. O que Abraão fez? Não vai mandar embora coisa nenhuma. É filho meu. Não foi você mesmo que falou lá que era ele, não sei o quê. Eu aceitei sua opinião. Agora vai ficar sim. O problema é seu, engole. Aí o Abraão, minha filha, foi lá, no momento calmo dele, o que aconteceu? Deus vem e dá uma nele e fala assim, você está errado, sua esposa está certa, agora manda o menino com a mãe dele embora, porque de fato a promessa é para Isaque e não para Ismael. Você errou quando teve o filho, agora colhe as consequências, aguenta a consequência. E olha, querido, um pai separar do seu filho não é brincadeira não. Imagina, um homem velho, filho da sua velhice, e ele tem que mandar embora. Agora, quem é o culpado disso? É Deus? Não. Foi a ignorância dele, que não perguntou antes a Deus. Foi logo caindo no conselho da mulher. Na hora que ela estava errada, ele não foi lá e fez. Na hora que ela estava certa, ele não queria fazer. O que nós encontramos aqui, queridos? Que a mulher pode estar errada e o homem também. Nós dois somos passíveis de erro. Por isso, quem é que trouxe conserto na história? Quem é que trouxe a última palavra? Foi Deus. Foi Deus. Então, irmã, aprenda. Porque Deus fala, Deus se move e Deus trata. Mas se você ficar enfiando no meio, se você ficar atravessando o negócio, não vem com aquela história, eu te disse, não te disse? Mas eu falei. Agora, não faz isso não. Porque está errado. Não é assim. O marido ama sua esposa, a esposa é submissa ao seu marido, os filhos obedecem aos pais.
A família que agrada a Deus, os filhos obedecem aos pais. Em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3, está escrito: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, os filhos devem obedecer aos seus pais, por causa da promessa. Não vou me deter muito aqui, todos nós já somos emancipados, a maioria aqui, né, emancipados já dos pais, né? Já não tem mais essa obrigação de obediência clara aos pais. Mas vamos lá, porque ele continua dizendo no verso 4, no capítulo 6 de Efésios, ele diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais não irritam os seus filhos na família que agrada a Deus. Mas como é que o pai irrita o filho? Volta um pouquinho. Você lembra você lembra do videocassete ainda? Lembra? Que dava para rebobinar, né? Você apertava assim o rewind, né? Rebobina aí o vídeo, né? Rebobina aí a sua vida aí e volta quando você era criança ou adolescente e lembra do que seus pais faziam que te irritava. Você acredita que eu não lembro de nenhuma surra que eu levei da minha mãe? E olha que eu levei. Não lembro de nenhuma delas. Sabe por quê? Porque eu merecia. Então, a disciplina, quando ela é dada de forma correta, ela não nos irrita. Não irrita os filhos, a disciplina da forma certa. Mas tinha uma coisa que minha mãe fazia que me irritava profundamente. Quando eu era pego em alguma falha, além de apanhar, ela falava. Ela não falava só uma vez. Tipo assim: meu filho, isso está errado, você não pode fazer isso. Ai, dá a surra e pronto, né? Resolve o problema. A gente chora, pede perdão, abraça, morreu. Que nada. E ela continuava falando: e por que isso, e por que aquilo, e por que o seu pai, e por que não sei mais o que, não sei o que. Meu Deus, aquilo ia crescendo. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, né? Eu ia para o banheiro e minha mãe continuava falando, e eu ficava assim: ai, meu Deus do céu. Oh. Porque aquilo me irritava. Por quê, queridos? Era excesso. Excesso, demasia, não tinha necessidade daquilo. Se a criança ouvisse pela quantidade que você fala, todo mundo era perfeito. Porque as mães, principalmente, falam. Mas não é. A questão não é essa. Por que os filhos são irritados? Porque os pais irritam os filhos, na verdade. Porque, na maioria das vezes, existe um desequilíbrio entre amor e disciplina. A disciplina, ela é também uma demonstração de amor, mas se a pessoa não sabe o limite da disciplina, então a disciplina se torna exagerada, e isso irrita. Isso cria irritação. Outra coisa que cria irritação é quando os pais não permitem as crianças serem crianças. O que eu estou querendo dizer com isso? Meu irmão, lógico que a gente tem que discernir entre uma coisa e outra. Eu não estou dizendo que criança pode bagunçar porque é criança. Não, criança tem que seguir disciplina, tem que ter respeito, tem que ter ordem, tem que fazer as coisas da forma certa. Mas existem coisas que são de criança e que elas precisam de liberdade para viverem aquilo. Elas precisam de fato de liberdade. Deus me corrigiu muito com relação a isso. Porque, não apenas por causa da criação que eu tive, mas por ser pastor também. Então a tendência da gente é tesourar tudo. Né? Não pode. Não faz isso, não faz aquilo outro. E você sabe o que acontece? Muitas vezes a preocupação dos pais não é se o filho está crescendo com um coração puro, com um coração reto, com um coração obediente. A gente está preocupado que eles vão trazer vergonha para nós com o comportamento deles.
Mas minha filha não faz isso. Mas não faz isso por quê? Qual é a razão do filho não fazer isso? É porque isso coloca a vida dele em risco? É porque é uma coisa errada, é um pecado? Ou é porque, de fato, é uma coisa que ofende as pessoas? Ou é uma coisa que é falta de educação? Ou porque é o seu orgulho que vai ser ferido se alguém mencionar o fato de que seu filho está fazendo aquilo? Será que eu consegui ser claro na minha exposição? É preciso equilíbrio, queridos, porque a criança, ela não pode ser sufocada, mas também não pode ser liberada. A Escritura diz que a disciplina é que traz entendimento ao coração da criança. Mas a disciplina tem que ser aplicada da forma certa, na hora certa, pelas razões certas. Então existem coisas que são inegociáveis. Existem questões que são inegociáveis. Agora, outras coisas, elas podem passar. Então, por exemplo, na minha forma de educar minha filha, eu não admito, em hipótese alguma, mentira. A mentira, para mim, é gravíssimo. É um pecado grave, é uma falha gravíssima. Passível de dura disciplina. Se minha filha pegar o meu celular e quebrar, sem a minha permissão, né? Pegar o meu celular sem a minha permissão e quebrar, e vier para mim e falar assim: papai, quebrei o seu celular, papai. Eu vou ficar chateado porque de fato é um bem, né? Uma coisa que você tem que quebrou. Senhor, filha, o que aconteceu, né? Caiu, o que aconteceu? Você deixou cair, escorregou, você não prestou atenção. Você tem que prestar mais atenção nas coisas, né? Tenha cuidado com as coisas. Mas se ela chegar, deixa o negócio lá, aí vai. Eu chego no quarto e falo assim: ué, tá quebrado? Maria, você sabe o que aconteceu aqui? Não, sei não. Tem certeza que não? Não. E se eu descobrir que ela está mentindo, aí sim tem severa disciplina. Quando eu falo severa disciplina, queridos, eu não estou falando de espancamento, não. Mas o negócio vai pegar pro lado dela. Porque a mentira é uma falha de caráter gravíssima. Que se a criança cultivar, ela vai afastar as pessoas dela. Ela vai com o tempo deixar de ser uma pessoa confiável. E eu não quero isso para minha filha. Então a minha disciplina, ela vai ser dura por quê? Porque eu quero preservá-la de se tornar uma mentirosa no futuro. A disciplina tem que ser feita, mas ela não pode ser excessiva para não criar irritação. Autoritarismo. O que é o autoritarismo? Os pais autoritários são aqueles que obrigam o filho a fazer o que você quer, esteja certo ou não, usando a sua posição. Você lembra certas coisas que a gente ouvia, não sei na sua família, né? Mas assim, mas não. Cala a boca e faz o que eu estou te mandando. Às vezes a criança precisa saber o que significa obediência sem questionamento, tá? Só para abrir um parênteses aqui. Porém, muitas vezes os pais usam dessa posição de pai que é autoridade para calar a criança, para subjugar a criança, para não admitir questionamentos, para não admitir, né, ou para conduzir a criança a fazer aquilo que ela quer.
Houve uma vez que eu pedi a minha filha para pegar alguma coisa, não lembro o que, se era um copo d'água, uma coisa assim. Ô filha, pega um copo d'água para o papai. Assim, pai, ela estava vendo alguma coisa, né? Tipo assim, não quero não. Tudo bem, então tá. Fui lá, peguei minha água, bebi, normal. Porque ela tem a opção. Eu não estou mandando ela fazer alguma coisa, eu estou pedindo. Né? Alguns pais, se fosse para alguns pais, se ela dissesse não naquele momento, meu filho, a nuvem negra vinha de na hora. Né? O semblante já mudava e a voz, né? E o ambiente da casa ficou... Por quê? Porque a criança recebeu um pedido qual tem o direito de dizer não, mas porque o pai ou a mãe é autoritário, aí vai para cima e fala assim, o quê? Você vai sim. Agora é diferente. Já houve um outro momento em que eu disse, filha, faça isso. Existe uma diferença entre pedir e outra diferença em mandar. E nós como pais, nós também podemos mandar nos nossos filhos. Nós temos esse direito. Mas, se você é sábio, você precisa entender quando é que você usa esse direito de mandar e quando é que não. E aí, a minha filha deu uma rateada assim. Eu falei assim, não, eu não estou te pedindo, eu estou te mandando. Vai e faça agora. Tá bom, papai. Ela percebe na hora. Quando eu mudo o tom de voz, quando eu dou uma ordem, muda. Porque ela sabe a diferença de uma coisa e outra. Mas o nosso cuidado tem que ser, queridos, para não sermos autoritários. E assim criar nos nossos filhos ira. Você sabe quando é que essa ira estoura? A adolescência. Por isso que a maioria dos pais diz assim, cria até esse termo que eu não gosto, aborrecente. Não use esse termo com seus filhos. Não existe a fase de aborrecente. Porque na verdade, é uma fase em que não é mais criança, mas ainda não é adulto. É uma época muito confusa para a criança. Você já passou por isso, você sabe, deveria saber. Em que a identidade está se formando, mas também é a era dos questionamentos, porque agora eu penso. E aí, qualquer erro na sua escala de leis que você fala, mas não cumpre, você vai ser questionado. Se você diz para o seu filho que é errado fazer fofoca, mas você faz, na adolescência ele vai te peitar. Você fala que não é falar dos nomes, mas você fala. E você sabe que terrível? Às vezes isso acontece logo na hora de sair da igreja. Entra no carro e fala assim, você viu a saia da irmã? Nossa, e aquele cabelo, meu Deus, ninguém falou para ela que estava feio. Aí você vai corrigir. O que acontece? Mas lá no carro, você estava falando mal de todo mundo da igreja. Sabe o que começa a acontecer, querido? Por isso que muitos adolescentes não querem ir à igreja. Porque aqui na igreja, o papaizinho levanta a mão, oh glória. A mamãezinha chora, oh aleluia. Mas na hora que entra no carro, deixa toda a santidade dentro da igreja. E aí ele questiona, ele fala, espera aí, me ensina uma coisa, mas vive outra. Lá dentro fala de um jeito, na frente do pastor, é um doce. Mas dentro de casa é a ira, a fúria. Como que é isso? Você acha que alguém no seu juízo perfeito vai querer fazer parte de uma coisa dessa? Não vai. Então, queridos, nós precisamos de coerência. Nós precisamos de coerência. Nós precisamos seguir o conselho do Senhor, porque é o que diz aqui. Pais, não irritem os vossos filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É na Escritura, é na palavra, é na vida com Deus, queridos.
Teve um dia, eu quero contar esse testemunho para a gente partir para o encerramento. A Maria Clara devia ter uns 4 anos de idade, mais ou menos. É uma fase ainda de muito teste da nossa autoridade e tudo mais. A Tati estava no trabalho, eu estava cuidando dela de manhã. Aí eu falei com ela, nessa época ela já conseguia tomar o banho dela sozinha. Aí eu fui lá fazer as coisas e tudo, né? Estava preparando ela para ir para a escolinha. Né? Na hora que eu voltei, na hora que eu abro a porta do banheiro assim, o banheiro encharcado. Tinha um box, né? Mas a parte que não era com o box estava ensopada. O tapete, né? Estava... Nossa, naquela hora me subiu, me talhou o sangue, né? Porque eu estava, né, assim, essa coisa do tempo, do horário, aqui, talhou naquela hora. Eu falei assim, Maria Clara, eu falei bravo, Maria Clara, o que você fez? Aí eu saí lá para poder pegar um pano, né? Na hora que eu fui pegar o pano, o Espírito Santo falou comigo, o que é que você está fazendo? Você sabe quando... Não sei se já teve essa impressão, ou se já aconteceu com você. De repente você está correndo assim, meio desavisado, de repente você para na parede, assim, numa barreira, né? Tum! Foi mais ou menos isso. Me deparei com uma muralha. Falei assim, eu percebi claramente o Espírito Santo falando comigo. Para! E aí naquele momento, Deus falou comigo assim, você está fazendo com a sua filha o mesmo que o seu pai fazia com você. Presta atenção. Muda. Meu irmão, depois de uma dessa, o sangue destalhou assim, ó. Na hora, né? Fui lá, peguei o pano, voltei, enxuguei. Olhei para ela e falei assim, filha. Ela estava toda com medo, ela estava toda apavorada. O que aconteceu, filha? Por que você molhou aqui do lado de fora? Mas falei assim, numa boa mesmo, mais ou menos como eu estou conversando com você aqui. Eu falei assim, papai, eu não sei, sabe? De repente, veio na minha cabeça assim, molha isso aí. Aí eu peguei o chuveirinho e molhei. Que voz era essa, meu irmão? Se eu não tivesse ouvido Deus falando comigo ali naquele momento, eu poderia ter criado uma ferida no coração dela, pela maneira com que eu iria tratá-la. Então por isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, em tudo, até mesmo no meio da ira, para que Deus fale com vocês. Deus, como que eu devo agir nessa situação? Como que eu posso educar? Como que eu posso fazer para que o melhor seja feito aqui nessa hora? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que quando o nosso coração está nisso, queridos, é Deus quem edifica a casa. Lá no Salmo 127, versos 1 e 2, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele, Deus, supre aos seus amados enquanto dormem. Quando o nosso coração está diante de Deus e obedece a Deus, Deus edifica a casa, Ele trabalha por nós. Ele coloca os tijolos, Ele coloca os fundamentos, Ele coloca a parede no prumo. E é isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos buscar a Deus com essa certeza de que ao aplicar os seus ensinos, ao amar a esposa, ao submeter-se ao marido, ao não causar ira aos filhos, Deus está edificando a casa. Não sou eu, é Deus, porque os princípios são dele. A verdade é dele, a palavra é dele. Eu estou então convidando a Ele, pelo seu Espírito, que haja através de mim e haja através dos membros da família, para que haja edificação e uma família saudável.
É tão maravilhoso isso, queridos. Uma família saudável não é uma família que não erra, mas é a família que vence os problemas causados pelos erros, que ama o suficiente para não ser despedaçada pelos problemas e pelas circunstâncias.